engraçado, eu comecei a divulgar cada vez mais, né, as questões de meio ambiente nas minhas redes. Eu gosto muito de usar a minha influência com responsabilidade, é uma coisa que eu sempre fiz desde o começo, inclusive. E aí, conforme eu fui tentando chamar os influenciadores, né, para a causa, vai ter o Dia da Amazônia, galera, vocês não querem fazer um story? E aí eu mandava isso para diversos influenciadores que eu conheço. Era questão de 2%, assim, que topava postar, sabe? Um story, que não sabe o que é um story. Então eu fico assim chateada, porque a gente tem realmente muitas causas e várias causas são super importantes e sabe, a gente não precisa desistir de uma para falar de meio ambiente. Eu acho que é uma responsabilidade, assim, né? E sendo, abraçando esse papel, essa responsabilidade, porque influenciar pessoas é uma responsabilidade, né? Você saber que a sua figura pública pode tocar tanta gente de um jeito tão bonito e forte, né? Porque é uma história, uma construção, né? Nem, assim, você sabe como é essa jornada e é uma jornada conquistada, né? E é um trabalho e que exige tempo, exige dedicação, como muitos outros trabalhos. Mas eu acho que, como qualquer decisão que a gente toma ao acordar de manhã, exige muita responsabilidade. Existir é uma responsabilidade. Então, assim, no momento que você escolhe fazer algo para toda a sua vida, ou pelo menos, assim, boa parte dela, acho que é o mínimo que dá para a gente fazer, tentar ajudar de alguma forma, né? Nem todo mundo vai se apaixonar por questões ambientais, mas de repente questões de educação ou questões sociais, ou sabe? Acho que eu dei uma entrevista no meu canal do YouTube com a Natalie Fee, que é a fundadora da Sea2Sea, uma inglesa, gente boa, querida, ativista há anos, em especial por causas de plástico. E ela falava exatamente isso, assim, sabe? Se você tem a tendência a falar com a política, então vá nesse caminho. Se você é artista e se expressa da melhor forma como artista, então vá lá como artista e fale sobre isso, sabe? Então, assim, não existe aquela desculpa de que, só é ambientalista, é cochato, vai falar sobre esse tema. Não, sabe? O que eu acho que dá para provar na prática, que até mesmo uma sexóloga que eu trouxe lá para o meu canal pode falar sobre o meio ambiente, que uma coreógrafa ela pode falar sobre o meio ambiente, que uma economista pode falar sobre o meio ambiente, sabe? Então, assim, não tem essa distinção mais, porque é um planeta só, é uma urgência só, é uma necessidade só. Eu até ouvi essa história, né? Porque a gente está todo mundo no mesmo barco, porque é um barco chamado Planeta Terra. Se afundar de um lado, tiver um buraco no pedaço do barco, vai todo mundo afundar junto, saca? E é realmente uma loucura, né? Que a gente veja tanta gente virando a cara para um assunto que é tão grave, que influencia todos os seres humanos do planeta Terra, né? São coisas que a gente está todo mundo conectado. Mas por que você acha que tem poucas pessoas que estão comprando essa briga ainda? Não é, apesar de ser uma coisa tão urgente, tão importante, que já está sendo falada há tanto tempo, por que ainda não tem tanta gente comprando essa briga? Porque eu acho que a gente precisa viver uma verdadeira catástrofe para poder acordar para o mundo, sabe? E é o que está, assim, a gente está tendo um sample, né? Um exemplo, assim, que é viver em confinamento e sem ter os nossos prazeres regulares, e isso para várias classes, né? Só que óbvio que os pobres, eles sofrem muito mais com isso, né? Porque é isso, tem muita gente que tem grana e que inclusive está fazendo festa clandestina, que é a coisa assim mais absurda que a gente já ouviu na história, né? Então existe uma coisa de chegar ao caos mesmo para as pessoas acordarem e abraçarem essas questões. Então eu acho que tem uma coisa a ver com a dificuldade de entender a crise real que a gente está vivendo, né? Tanto que existem teorias que são das mais absurdas e antagônicas exatamente nesse momento acontecendo no mundo Terra inteiro, plana. por exemplo, né? E acho que normalmente esses exemplos assim, né, a gente historicamente já sabe, né, já viu coisas parecidas acontecerem, só mesmo no caos que as pessoas acordam, né? Acho que tem uma coisa do ser humano assim de falar, mas é tão distante, né? Assim, os inuits lá na Groenlândia, imagina do que mudanças climáticas, crise que imagina, não tô entendendo nada, aqui tá sol, tá gostoso, tem praia. Então, assim, existe um senso de, até mesmo de entendimento da geografia, de entendimento da ciência, do respeito
principalmente a ciência e quanto ela contribui para a nossa vida, sabe? Então, acho que tem pouca gente, assim, na verdade, não quero nem dizer que tem pouca gente fazendo isso, acho que tem melhorado muito. Proporcionalmente, né? Temos 8 bilhões de seres humanos, se pelo menos 1 bilhão tivesse se esforçando, já estava bom. Claro, e aí já entra, inclusive, para pessoas que têm um poder mesmo, sabe, aquisitivo para mudar isso, né? Porque a gente sabe que existem milionários no mundo, assim, que, assim, por que existem milionários, bilionários, sabe? Até estava vendo outro dia sobre psicologia, um estudo dentro da psicologia profunda, assim, falando que depois de um certo momento não importa mais quanto milhões mais você ganha, entendeu? Fica tudo meio igual, assim. Esse dinheiro rende, gente. A pessoa nunca vai conseguir gastar, que nem o dono da Amazon lá, que em um dia ganhou bilhões e, tipo, mesmo se ele gastasse muitos bilhões por dia, ele ainda assim não ia gastar todos os bilhões de dinheiro que ele tem. Isso é muito louco, né? Assim, então, É imagina muito surreal. se resolver, né, a questão da poluição no mundo, a poluição dos mares, que agora é um caso mais crítico, né? Dentro dessa pandemia, que a gente tem visto máscaras, luvas, roupas, inclusive moda, né? Que é uma das indústrias mais poluentes do É a mundo, sabe? segunda, não é? Segunda Pois mais é, poluente, parece. sobretudo, a gente, sabe, ainda viver num mundo onde tem gente passando fome, sabe? Em especial no Brasil. Revoltante. Por que ainda tem gente que não abraçou essa causa? São pessoas que eu acho que, infelizmente, estão muito alienadas do que está acontecendo. E isso, eu acho que tem uma parte do ser humano que é um pouco egoísta mesmo, sabe? Que não consegue olhar para a urgência do mundo. E aí precisa viver uma crise, precisa viver uma perda para entender a essência da vida, para entender que é necessário a gente se regenerar e respeitar mesmo a nossa vida em comunidade, respeitar outras pessoas. Por mais que você não tenha filhos, por mais que você não tenha uma família, tem pessoas que vão ficar aqui, que vão sofrer, por exemplo, uma crise de água, que é uma coisa brutal. Então, falar de água, falar de oceano e todas essas causas que eu decidi abraçar, decidi abrir mão do conforto, decidi abrir mão de crescer com os meus amigos, de até mesmo ter uma família, por acreditar que alguém precisa ir lá fazer. Então, eu acho que existe esperança, né? Senão eu não estaria aqui batendo esse papo com você, não faria as palestras, não teria o canal, porque realmente, assim, se nós não fizermos, quem vai fazer, sabe? E ser presa, ser deportada, tudo isso fez parte de uma entrega muito grande. E por acreditar que a gente precisa se unir mesmo para reverter essa maneira de entender sociedade, reverter essa maneira de entender consumo e fazer as pessoas se alertarem para a nossa realidade. Né? A gente tem diversos exemplos dentro da história que podem trazer isso, né? O próprio Mahatma Gandhi, que fez greve de fome, que percorreu cidades e influenciou tantas pessoas, né? Madre Teresa de Calcutá, enfim, e eu acho que não tem desculpa, sabe, para a gente não ler e se inspirar e entender a história, para a gente não repetir os mesmos padrões e as mesmas falácias de um passado falido.